Boa noite, prazer. Se apresenta agora. Então, sou muito boa com apresentações, mas eu começo no mundo esotérico, muito longe da astrologia, né? Eu venho, na verdade, de viagens astrais e a bruxaria, no caso, mais de elementar ali, no que Papos descreve nos seus livros. E aí, quando me aprofundo cada vez mais, eu percebo que a astrologia ela não é só a prática, mas ela também é essa parte esotérica, que ao longo da história ela vai se ramificando e diluindo, e que hoje não parece ser fruto do conhecimento astrológico, na verdade é. Então, quando eu me reencontro, né, quando eu reencontro historicamente esses pontos, eu me apaixono novamente, mas agora pelo método astrológico. E eu já estou há algum tempo, alguns anos, estudando e praticando, principalmente o que a gente chama de magia astrológica, mas não só na parte de eletivos, né? Escolher bons momentos, mas de fato de confecções de talismã e amuleto. Comecei fazendo só aqui para mim mesmo, para pessoas próximas a mim, mas aí comecei a divulgar mais nos últimos meses. Acho que seria isso. E não, eu não tive nenhuma pessoa antes de mim, então eu meio que caminhei sozinha. Foi um caminho que eu trilhei só. Certo, muito legal. Eu tô trazendo aqui, eu já faço parte da comunidade da Império já há um tempo, porém eu nunca oficialmente me apresentei, eu nunca oficialmente, assim, fiz grandes projetos, por eu ter algumas outras participações em outros lugares, e agora é quando eu tô realmente começando aqui com a minha casa, que a gente tem no Império, e basicamente a gente fala sobre literatura ocultista, a gente fala sobre a gente desmistifica o misticismo, que é uma proposta muito legal de se fazer. E uma das partes disso, que o Gigin deu a ideia pra gente, seria falar sobre a astrologia. Ele falou que aqui na Império não tinha muito conteúdo sobre, então a gente vai estar trazendo isso para vocês agora. Eu vou ligar só aqui a câmera, por favor, Gigin, me avisa se travar, se der algum problema, tá bom? Olá! E Paty, quer fazer alguma consideração de começo? Não, até o momento não. Beleza. O nosso título da nossa palestra mini-aula é Desvendando Mistérios do Cosmos, uma jornada através da astrologia para iniciantes. A astrologia, ela acaba tendo um leque muito amplo de possibilidades. A gente fala sobre astrologia e o que as pessoas mais lembram sobre, mais identificam, é os horóscopos. Ah, é porque eu sou de leão, ah, porque eu sou de peixes, ah, porque eu sou de touro. E meu dia vai ser tal coisa. Só que a astrologia vai um pouco mais além disso, certo? A astrologia vai um pouco muito mais além disso. Então a gente vai começar aqui dando um resumão para vocês do início, o começo da astrologia, da onde ela veio, como ela surgiu, para que ela era usada e até mesmo nos antes disso que era na astronomia, certo? Raízes celestiais, a origem da observação dos astros. No começo da civilização em geral, em vários pontos diferentes no mundo, a observação dos astros começou a ser usado para ver a temporada certa para plantio, ver quando se colhe, ver quando se planta de novo, tá? Se usava para navegação. Tá travando um pouco? Um pouco. Eu tô vendo aqui meu retorno, tá travando. Se usava para navegação, as pessoas se guiavam pelas estrelas. A gente escuta sobre qual é, Paty, a estrela? Existe a Regulus, existe a Polar, a Ursa Maior. Existe muitos, depende de qual São as mito que mais você. famosas. É.
as estrelas fixas, né? Que Uhum. anteriormente a gente vai até falar que, na verdade, tudo era estrela. Depois é que tem o termo planeta. Aí há uma diferença um pouco lá pro século XVII. Se usava para navegação, se usava para marcação de tempo. As pessoas criavam calendários, acho que muitas pessoas conhecem os famosos calendários maias. Eram na base das estrelas. Tudo foi na base das estrelas e da movimentação do tempo baseado pelas estrelas. E mitologias e religião. A gente associa, desde os inícios, as astros, deuses a mitos. A gente explica o mundo assim. As culturas como babilônicos, egípcios, chineses, maias, astecas desenvolveram sistemas complexos de astronomia, que algum deles a gente retraz, a gente revive eles, e outros que a gente usa até hoje. Paty, alguma adicionar? Certo. A aplicação prática da astronomia antiga. A astronomia era crucial para diversos aspectos da vida cotidiana. Além do que a gente já falou sobre astrologia, com a astronomia ser importante para plantio, navegação, calendários e tempos, eles também usavam para adivinhação. E esse é um aspecto que a gente vai falar um pouco mais tarde. A astronomia e a astrologia. Quando que separou os caminhos? Com o tempo, a astrologia distanciou da astronomia, assumindo o caráter mais simbólico, interpretativo. Se focou nas figuras celestes, e simbolismos e arquétipos, e a interpretação de cada um, principalmente os astrônomos da época, que daí começaram a usar isso com um trabalho mágico, porque antes era na base da magia, era a alquimia, era já integrada nela, com a astronomia. Os grandes seis tinham seus astrólogos, seus astrônomos, que na época era a mesma coisa. Eles usavam essas figuras para ver quando que seria melhor fazer um movimento, quando seria melhor investir em algum lugar, participar de uma guerra, fazer uma aliança. Então, tudo era a base dos astros. Eu vou fazer um pequeno adendo, mas aí Sim, você continua. à vontade. Quando a gente pensa e fala do surgimento da astrologia, a gente vai falar necessariamente da Mesopotâmia, da Suméria, que lá existiam aqueles buracos. Eu acho que você não fez a apresentação, né? Não cheguei, não consegui fazer. E em cima havia um observatório, que lá os sacerdotes, apenas os sacerdotes, detinham conhecimento da astrologia, que é também astronomia. Não havia diferença. Inclusive, até hoje, na cultura hindu, não há essa diferença. Porque não faz sentido. Porque já são diferentes. Então, não há sentido na ruptura que hoje o nosso mundo ocidental ele rompe, mas tudo bem. O propósito da astrologia, você vai ver que ele surge voltado ao mundo, tanto de prever acontecimento, quanto de servir mesmo. Ou seja, os calendários, como a própria Lira falou, quanto a entender os processos dos equinócios, ou seja, são eles que dataram as grandes eras. Essa questão que a gente tem de era de aquário, era de peixes, tudo isso surge desse pessoal, porque é bastante antigo. A gente, historicamente, sabe que não foi um conhecimento que eles construíram sozinhos. Isso é documentado que, pelo nível de profundidade, né, e ascensão da própria, da própria civilização ali, em 300 anos, quer dizer que eles foram passados anteriormente. Mas isso não chega a ter um consenso, uma raiz muito bem definida. Só que o que se conhece é que o que a gente tem hoje, o que eles tinham hoje como astrologia, é até muito distante do que hoje a gente pratica, até mesmo do que a gente fala de astrologia tradicional. Sim. Mais para frente a gente vai entrar nisso. Mas é interessante pontuar que
muda muito o propósito, porque ela vem servir o mundo, ela é muito voltada ao sacerdócio, tanto que Abraão, ele era um, um astrólogo, dizem na Bíblia, conhecedor dos céus, mas isso nada mais é do que um astrólogo, um astrônomo, assim como tantos outros, né, que vai se valendo e aí vai adquirindo aquele caráter místico, que não era tão místico assim. Eu acho que era isso que eu queria pontuar até o momento. Certo. Só dando uma finalização nesse tópico, né? A separação entre o que era considerado astrologia, que a gente considera um pouco semelhante que a gente considera a astrologia hoje, com a astronomia, foi entre o século I e V depois de Cristo, por vários fatores. Foi primeiro o desenvolvimento do cristianismo, que a nova religião que dominava pregava certas crenças que condenava-se, dizia que a observação das estrelas era heresia, era pecado, era bruxaria. Então ia contra os dogmas do cristianismo. A adivinhação, principalmente, que era o ato de melhor julgar quando se fazer algo baseado nas estrelas, era considerada adivinhação. Então já entrava na categoria que teria que ser cortada por heresia, culto a outros deuses, principalmente, porque muitas das estrelas, muitas das. Como eu posso dizer isso? Técnicas de observação, tinha-se um mito por trás, tinha-se uma figura mitológica de outra cultura, deuses, até mesmo heróis. Então já entrava na parte da heresia. A evolução do pensamento científico também, que fez a astronomia ser consolidada como uma ciência empírica, focando na observação e na experimentação, tirando esses aspectos das influências dos astros e das estrelas na Terra e nos seres humanos. Então, se houve essa corte. E novas abordagens astrológicas, que a astrologia incorporava conceitos de filosofia, psicologia e outras áreas de conhecimento que expandem o campo de atuação. Então, não tanto mais como apenas astronomia, essa coisa da ciência empírica. Aqui a gente vai fazer uma breve menção à astrologia védica, que é uma das astrologias que a gente tem um grande respeito, certo? Ela começou na Índia Antiga, tá? Oi, voltou? Sim. Tá difícil. Bom, na Índia Antiga, certo? Entre 1500 e 500 a.C., como parte dos Vedas, que eram os textos sagrados do hinduísmo. Eles, na astrologia deles, usavam contextos, a astrologia deles era diferente do que a gente considera astrologia hoje em dia. Eles tinham uma base muito mais de da alma. Seria uma coisa assim da alma, não da sua experiência física aqui do agora, sua experiência presente, sua experiência do momento. E sim como evoluir através de certas questões, certas ações suas nessa vida, como evoluir a sua alma, o processo da evolução dela. Alguma adição, Epati? É, assim, só colocaria que os hindus, eles têm uma visão, é claro que você falou, mas é interessante ver como eles trabalham muito com a lua. Não sei o quanto você chegou a já trabalhar, o quanto você trabalha com elas, mas é um pouco diferente do que a gente tem aqui pelo foco, né? Então, o místico daqui é focado no sol, né? Tanto quando a gente só fala assim, só pensa no signo solar, mas lá eles trabalham bastante a lua pelo fato de ela ser o holofote, né, do mundo, de todos os outros astros que passam ali. E deixa eu ver uma palavra boa para isso.
Analisar é muito forte, mas reflete, talvez reflete mesmo na Terra essas coisas. Então, Uhum, a astrologia védica, ela, além do trópico dela ser diferente, né? Porque aqui, pelo menos eu trabalho com o, o trópico tradicional, que eu vou me lembrar qual é. Ah, sim, eles trabalham com sideral. E aí há uma diferença relativa entre onde começa e onde termina cada constelação, cada coisa. uhum. E nessa evolução da astrologia, que vai pelo longo dos séculos, a gente chega na astrologia tradicional, que se baseia em técnicas e conhecimentos transmitidos ao longo dos séculos, né, com símbolos zodíacos, planetas e seus aspectos. A gente vai ver agora com a Hepátia a abordagem clássica, porque ela, dentro das várias opções de astrologia, vertentes da astrologia, temos a astrologia helênica, a gente tem a astrologia tradicional, a astrologia moderna, que é o que a gente conhece hoje em dia, mas com a maioria das pessoas conhece a banalização da astrologia moderna. A gente vai agora falar um pouquinho sobre a astrologia tradicional. Hepátia. Bom, sempre que alguém me pergunta, que vem até mim, pergunta por quê. E o que é que difere, né? Dizer que eu trabalho com astrologia tradicional para uma astrologia contemporânea. No mais simples, a gente diria que a maior diferença é o método. É o método que a gente chega a conclusões, são os objetos de estudo, porque, por exemplo, não nega-se a existência dos planetas geracionais, mas não se usa porque eles não são harmônicos. O Então, que são os planetas geracionais? geracionais. Geracionais. Netuno, Plutão e Urano. Certo, porque se nega. Porque eles não fazem parte de uma sinfonia celeste. Como assim? É, a astrologia tradicional é muito matemática, ela é muito simétrica. Começando pelos próprios signos. O que são os signos para a astrologia? Como é que a gente chega ali? A gente chega do número 4 multiplicado pelo 3. Os 4 são os elementos, os 3 são as formas. São sendo fixo, cardinal ou fixo, cardinal, desculpa, peraí. Mutável, fugiu a palavra na hora. Então, a gente faz, então, se você pensar, são sempre 3 signos de cada elemento. São 3 de fogo, 3 de ar, 3 de terra e 3 de água. Uhum. Por quê? Porque cada signo ele vai se apresentar de uma maneira diferente. Ou seja, ele vai ser fixo, ele vai ser cardinal ou ele vai ser mutável. E isso aí está totalmente ligado ao relógio celeste. Então, um dos motivos que eu trabalho com a astrologia tradicional é porque ela sempre vai refletir exatamente o que a gente vive. A realidade ali é uma foto, uma representação bidimensional, celeste, muito preciso e muito simétrica de ver. Então, a abordagem ela sempre vai ter um cunho prático, como assim? Então, normalmente, as respostas de um astrólogo tradicional eu vou casar, eu vou ficar doente, eu vou conseguir tal coisa. Como é que eu faço para não passar por tal situação? Porque a gente trabalha com o seguinte, Cláudio Ptolomeu, ele até coloca logo no livro 1 que o mérito do astrólogo é em prever o acontecimento, mas isso não quer dizer que a gente vá necessariamente cortar ele.
Mas o ato de prever já é o mérito do astrólogo, porque há eventos que vão necessariamente acontecer. E há eventos que são capazes de serem remediados, que é também onde entra as remediações astrológicas, a magia astrológica. Ela nasce disso, dessas afirmações. Coisa que quando a gente anda um pouco, né? E aí a gente vai e tem a condensação da astrologia grega com a astrologia árabe, aí passa ali por Bonatti, aí vem o William Lilly, que faz algumas mudanças, na verdade vem algumas convenções de casas, que antes disso, no período helenístico, ele não existia, antes do período helenístico não existia um sistema de casas, não existia os signos exatamente como hoje a gente tem na contemporânea, que também a gente usa na tradicional. Né? A gente usa muita coisa que veio depois. Mas a principal diferença é, de fato, esse cunho pragmático. Eu diria que você consegue reconhecer e dizer o que é um astrólogo, um estudante, voltado ao tradicional, o quanto ele trabalha com o pragmatismo ou com um senso de, vamos dizer assim, de realidade, de fato. Né? Eu acho que seria isso, né? A gente estava com. Seria essa linha de conversa. Então, é correto dizer que na astrologia tradicional se foca mais com previsões precisas sobre eventos futuros, e na moderna, mais nas tendências e possibilidades da vida do individual. Eu não diria pendência e possibilidade. Eu diria que a gente fica num estudo de signos, não do signo zodíaco, mas signos significados. Uhum. Ela também se valida muito de conceitos psicológicos, é por isso que ela vem, deriva de Jung, por exemplo. Jung contribui muito com aqueles conceitos de arquétipos e como eles acontecem. Então, muita gente vai beber a fonte do zodíaco, mas voltando muito mais a um certo abstracionismo, a coisas não tão tangentes. Você não consegue entender muito bem Uhum. a finalidade daquilo. Claro que é importante, sim, né? Mas ela não é tão palpável, eu diria assim. Ela chega a um trabalho que fica ali voltado a essa área que se mescla muito com a psicologia, né? Uhum. E a astrologia moderna pega muito no interno, né? Muito nos aspectos da personalidade. A tradicional também. Tanto Uhum. que a gente consegue chegar até mesmo a resultados mais precisos de características físicas, de maneiras de pensar, maneiras de agir também. Não é que a gente não trabalha com o ser, é Uhum. porque a natureza, o modo, ele não fica tão aberto, ele é mais Uhum. restrito. Então eu consigo dizer, pela posição da Lua, como funciona o teu ânima, né, a tua mente mais ânima, mais ali baixo, eu consigo ver pelo Mercúrio como é o teu contato com luz, com o transcendental. Por exemplo, eu sei como é que atua as tuas duas formas de linguagem. Então, que não poderia dizer que eu não sei como é o humano. A gente ainda Uhum. deriva os temperamentos sobre isso. Então, eu ainda consigo fazer todos os ajustes a partir do temperamento para saber exatamente como você seria, que tipo de comida é melhor ingerida. Então, trabalho assim com uma pessoa, mas ela não fica nesse foco mais abstrato, eu diria. Uhum. Claro. Então, assim, nas astrologias, quando a gente pega com astrólogos que estudaram, a Hipátia é uma boa astróloga, uma grande astróloga da astrologia tradicional. E você consegue tanto saber coisas da sua vida, coisas para o futuro, melhores decisões, coisas para, como ela mesma falou, questões de saúde, questões do físico.
não tanto do mundo das ideias como psicológico, também dá para fazer isso, mas tem muitas funções reais que traz a astrologia. E daí nisso eu vou falar um pouco sobre a banalização da astrologia, tá? Durante os últimos 20, 30 anos, a astrologia sempre já foi um tema, assim, de curiosidade. Só que houve uma banalização devido tanto pela globalização quanto à comercialização do místico, a comercialização desse segredo que todo mundo queria vender, certo? Só que no final acaba só fazendo um circo. E a astrologia foi sendo banalizada cada vez mais e mais e mais e mais do que antes, o que ainda acontece, que são observações dos astros celestes para ver como que te afeta e como te afeta o seu movimentar no mundo com o mundo, porque além dos seus próprios planetas, que definem como você age, o que você é, também tem as movimentações dos planetas enquanto mundo. Então, os planetas, dependendo de onde estão, as casas, se estão retrógrado ou não retrógrado, eles vão te afetar. Só que isso foi sendo assim, por ser uma coisa que exige um pouco mais de tempo, que exige um pouco mais de entendimento, e não é rápido de se aprender, não é uma coisa rápida de se passar, que é essa tecnologia, a era da informação, isso foi se deixando assim de lado. Obviamente não esquecido, porque ainda é praticado, mas foi se deixando de lado, ao ponto que as pessoas, a maioria das vezes, quando você pergunta sobre astrologia, elas falam, bom, é o horóscopo do dia, né? E astrologia é muito, muito, muito mais que isso. Tem uma falta de profundidade. Envolto em simplificações que acaba tirando a essência da prática, digamos assim. Alguma adição, Paty? Justamente concluir que é tão banalizado que a própria palavra horóscopo ela é mal empregada. Porque, teoricamente, a palavra horóscopo ela fala sobre o ascendente, o momento em que o sol está nascendo naquela carta natal, e não sobre o céu do dia, por assim dizer. Então é tão distante do que é a realidade que nem os conceitos são preservados. Eles são totalmente deturpados hoje. Sim. A gente já deu uma breve introdução da história, um pouco sobre da onde veio, de onde surgiu, astronomia e astrologia. A gente passou pela Védica, certo? Também a gente está na astrologia tradicional. A gente passou pela moderna. E a gente vai falar um pouco da astrologia na magia, que afinal de contas aqui na Império é um lugar em que se ensina magia, é um lugar que tem cursos, é um lugar que tem matérias, é sobre o ocultismo em geral. Então a gente vai falar um pouco aqui. Mas de astrologia, muito na magia a gente escuta sobre usar as correspondências astrológicas celestiais, certo? Fazer algo quando uma determinada lua está no céu. Isso daí já entra nessa categoria de magia astrológica, desculpa, magia com os astros celestes, certo? Uma magia de fortuna, de criar coisas numa lua crescente, certo? Uma magia de banimento numa lua minguante. Então, a gente já mostra que se tem essas influências um pouco em tudo, só que as pessoas não apenas desconsideram, elas não associam isso. Paty, como que você faz com a sua prática mágica, com a astrologia tradicional? Só estava mutado aqui. Bom, eu comecei pelo estudo do Picatrix, que ele é um grimório ali mais ou menos do século X, que a gente tem, de magia árabe. E, teoricamente, ele fala sobre os usos das mansões lunares e outros meios de confeccionar pentáculos, não, ele vai chamar de amuletos,
e talismãs mágicos. Eu comecei replicando algumas receitas. Essas receitas, elas são de duas formas, assim. Tanto o que é a magia simpática, que é usar o que é do elemento para aquilo que você quer. Amor seria coisas venusianas, então o verde, é, a, a rosa, o mel, quanto configurações celestes, né? Então, a Vênus, ela está em dignidade, está exaltada, está na sua triplicidade, está na sua regência. E à medida que eu fui aplicando, eu fui vendo o que era o não viável é, no contexto atual. Porque muito desses grimórios que a gente pega anteriormente de magia astrológica, eles parecem falar somente de eletivas, que a gente chama de eletivas, que é eleger o melhor momento para. Mas, na verdade, eles estão falando também das correspondências. Então, como eu peguei de forma muito crua, sem ter uma compreensão muito grande, na minha primeira leitura, eu não entendi. Somente com a prática e releitura de muitas coisas que eu fiz, por exemplo, eu consigo aprisionar, entre aspas, aprisionar, um, um momento astrológico num talismã. Só que como eu sei o quanto ele é efetivo, o quanto ele dura. Para tudo isso tem um cálculo, uma metodologia que ela é um pouco difícil de você chegar à precisão, assim, de primeiro. Mas, voltando assim, ao cerne da pergunta, eu uso para tudo. Eu uso tanto nesse caráter esotérico, místico, que é o que não parece que veio da astrologia, mas veio, são as correspondências, quanto a capacidade de eleger o melhor momento para aquilo. E não só dentro de figuras, né, em filactérios ou talismãs, mas tentando trazer naquela prática, naquele dia, no meu porquê eu vou usar tal coisa. E fora isso, também tem cruzar o dado da carta da pessoa, se for para algo, para alguém ou algo alguém, com o momento que vai ser feito, com aquilo que vai ser o fluido, vai ser o canal de manifestação daquilo. Então, tem inúmeras maneiras de você fazer a aplicação do que seria a magia astrológica. E há inúmeras maneiras de você fazer, desde uma observação mais simples, né? Acho que todo mundo que acha que a Lua, né, as fases da Lua, são bem fáceis de a gente conseguir compreender o que são, como aplicar. Se a gente for mais a fundo, a gente tem temporadas, a gente tem decanatos, a gente tem fases, a gente também tem como fazer todo um trabalho somente com a Lua. Por isso que é muito interessante a astrologia árabe. Né? Eu bebo muito da fonte da astrologia árabe por causa disso, porque eles trabalham muito com a Lua. Então, sempre que o céu, no geral, não está tão favorável, eu volto lá no Picatrix, porque é uma base muito interessante. E, em geral, vai estar lá em tudo que eu trabalho. Certo. Esse aspecto dos amuletos mágicos a gente vai voltar um pouco mais tarde, porque isso daí é uma dos tópicos que a gente vai falar hoje, que é como se usa a astrologia na magia. E a gente vai falar alguns outros pequenos quesitos que também se usa a astrologia na magia, que dá para se usar a astrologia na magia. Eu comecei falando das fases da Lua. Tem também os horários planetários, que durante o nosso dia, que tem 24 horas, cada hora se diz que tem a influência de um astro, certo? Temos os dias também, por exemplo, segunda-feira, dia da Lua, domingo,
dia do Sol. Então, dentro desse dia, que é, por exemplo, o dia do Sol, você vai querer fazer uma magia que precisa de muita energia solar, ou uma magia que requer essas influências específicas. Então, você vai fazer num dia do Sol, no horário do Sol. Isso é uma maneira simplista de ver. Tem como ir mais além, que a Paty estava conversando comigo justamente isso esses dias. Você quer dar um exemplo, Paty? Sim, é comum que as pessoas acham que quando a gente fala que estava trabalhando com a magia astrológica, a gente está falando de trabalhar com dia e hora. Que não é. Porque vamos lá. Se eu quero. Vou usar Vênus novamente como exemplo. Se eu quero fazer um amuleto, um pancalo, uma invocação, para um amor fixo, duradouro e bom, por exemplo, ou para ter um conforto de vida, eu não posso, ou eu devo evitar que a minha Vênus ela não pode estar em maus aspectos. Então, eu não posso colocar essa Vênus em uma regência de Marte. Então, a minha Vênus ela não pode estar nem em Áries, nem em Escorpião. Então, isso independe do aspecto de dia e hora, que eles são pontos interessantes, mas elas não são os pontos mais fortes. Existem outros pontos que a gente precisaria balancear. Supondo que tivesse somente aquele momento para fazer, aí teria que observar meios de mitigar aquele problema, seja com um trabalho alquímico, né? um, um banimento voltado ao estilo de heptagrama, por exemplo, ou banir o signo em si que está ali. Então, tem N maneiras de você tentar mitigar esses erros. Um exemplo de astrologia que, por superfície, seria fácil, mas quando a gente adentra um pouquinho mais, foi uma situação que eu e a Paty a gente chegou a ver. Uma pessoa queria consagrar água da arte, quarta-feira de Mercúrio, certo? Só que era o problema, Mercúrio estava em retrógrado nessa época. Então, não iria dar certo, porque você precisa das energias de Mercúrio para fazer a consagração da água da arte, que é uma das ferramentas um dos ingredientes para a magia cerimonial. Então, aí que se mostra que, além de você se atentar dos horários, dos dias na sua prática, você também tem que se atentar um pouco além, que é a movimentação dos astros. Porque se a pessoa não tivesse atentado, se ela não tivesse sido avisada, ela teria feito algo da arte dela e simplesmente não teria dado certo, não teria funcionado. E não pela maneira que ela fez a consagração da água da arte, sim porque o Mercúrio estava em retrógrado. E daí, qual é a solução para isso? A resposta fácil é espera o Mercúrio sair de retrógrado. Geralmente é um mês e meio, pouquinho. Então, foi o que aconteceu. A gente vai voltar agora a falar sobre amuletos mágicos, que a gente estava conversando sobre o exemplo da Hepate e sobre o Picatrix. Picatrix é um dos grimórios antigos que tem muito sobre amuletos. E é um livro que é um clássico que você entende depois da quarta, quinta lida. Porque na primeira você não vai entender. Na segunda você vai começar a pegar. Terceira e quarta você tá indo no caminho. Agora na quarta, na quinta você... Ah, agora eu entendi. Porque não vai ter um prefácio, não vai ter uma explicação. Quer dizer, até tem, mas para quando você está iniciante na astrologia, você quer fazer essas partes da magia astrológica, muita coisa você aprende conforme você vai vendo, conforme você vai lendo, relendo, e aí você vai entendendo. A Hepátia tem um exemplo de um amuleto astrológico que ela fez recentemente. Você pode falar um pouco disso, Hepátia? Sim, ele foi um exemplo de uso da magia simpática e da eletiva, né? Então, eu usei como diria Ficínio, um elemento
físico, natural, que é uma pedra, um quartzo, daquilo que daquela energia que eu queria começar, e utilizei o melhor momento para aquilo, ou o que seria o melhor momento dentro de uma janela de tempo. Nem sempre a gente vai poder esperar 20 anos para fazer aquilo ali. Então, ainda dá para fazer o melhor com o que se tem. Uhum. O meu amuleto ele era de Vênus, então. Só que ele não era um Vênus puramente Vênus, ele tinha que ser uma Vênus em touro. Por quê? Porque o meu propósito naquilo ali era promover conforto. Erroneamente, você vai ler a roda aí que a Vênus ela traz o dinheiro, que é mentira. Porque que é escrito, né, a astrologia, se você ler qualquer trabalho que esteja ali sendo pautado, ele fala, ele faz diferenciações do que cada astro ele pode representar. E é isso onde a gente erra muitas vezes também. A Vênus, ela representa tudo aquilo que o dinheiro ele pode nos proporcionar. É por isso que ela é luxúria, se for voltada para o aspecto mais negro. Quando a gente fala de dinheiro mesmo, ela está no Mercúrio. O dinheiro ali, a conta, andando, subindo da cima, eu tô falando do Mercúrio. Então, como eu queria o conforto físico, isso pode se traduzir em formas. Outras pessoas usaram ele além de tu. E como é que ele é feito? Né? Primeiro, você tem que se preparar antes. O dia ele tem que estar bem calculado ali. Você calcula astrologicamente. Você olha ali, você pega um software e vai olhar. Nossa, dia tal, até dia tal, Vênus está onde eu quero. Mas qual seria o melhor momento? E aí é que entra os conhecimentos mais delimitados, né? Então, no meu caso, eu queria notoriedade pública e no outro eu queria autocuidado. Fiz um teste. Então, eu tinha dentro daqueles dias janelas de energia, de oportunidade de energia, que só poderiam ser canalizadas ali a partir da horário certa e do método de impregnar aquela energia. Eu utilizo muito o que está no Picatrix mesmo, que são os devocionais, que a gente faz a exaltação e chama o planeta. E o meu método também é de passar uma quantidade de dias, ou várias vezes, né, por dia, impregnando e mantendo aquele amuleto. Porque eu acredito numa, numa visão mais neoplatônica da coisa. Né? Não acredito tanto que há somente coisa física, mas que há uma impregnação da energia após você evocá-la várias vezes. Uhum. Então, eu acho que esse exemplo, voltando para o Brasil, esse exemplo ele foi tão interessante para mim, porque foi a primeira vez que eu dei a outras pessoas de Vênus, que assim, minutos depois, algumas pessoas tinham ganhado comida, tinham recebido presentes. Então, se nota como é como se fosse uma magia viva, né, que você carrega ali. É Uhum. claro que ela também decai. Só que como o talismã ele é considerado da Terra, né? Pentáculos são armas mágicas da Terra, a gente tem uma materialização muito interessante. Certo. Isso foi um exemplo de amuleto. O que dá para se fazer para amuletos? Do que se dá para se fazer amuletos astrológicos? Para quê? Olha, para muita coisa. Dá para fazer tanto para situação interna sua quanto situação externa. Eu vou dar um exemplo aqui, meu pessoal. As pessoas, elas têm um mapa natal. O que é o mapa natal na astrologia? É como se você, no dia que você nasceu, tirasse uma foto dos astros, da posição que estava, aonde estava, em que signo estava, no exato momento que você nasceu. E a partir dali, você vai ter certas inclinações, certas características, como a Paty mesmo estava falando. Alguns aspectos podem ser ruins.
você pode ter uma lua mal aspectada, que a gente chama, você pode ter um planeta em uma casa que é o contrário do que ela é, ou a gente pode ter um planeta numa casa em que é um signo que ela rege, por exemplo, a gente chama de domiciliada. Então, uma Vênus em touro é muito boa, porque a Vênus rege o signo de touro. Só que uma Vênus num signo oposto, dependendo, pode afetar pessoas de uma miríade de jeitos. E tudo isso, os mapas de cada pessoa é uma coisa muito única. É como se fosse o seu RG astrológico, assim. Tem algumas coisas que vão repetir de um mapa para outro, porque é como se fossem os nossos números do RG, mas nunca é a mesma combinação. Amuletos astrológicos podem ser criados para essas situações quando algum planeta ou alguma conjunção está muito mal aspectada. Eu vou dar um exemplo do meu. Eu tinha minha Vênus, ela era em Áries. Ela era nos últimos graus de Áries. E logo na seguida vem Touro. E por ela ser nesse aspecto, me afetava de maneiras específicas. Tanto minha maneira que eu lidava comigo, com as pessoas ao redor, relacionamentos, principalmente na área amorosa. Então, fazendo um amuleto, conseguiu relocar ela do grau, por exemplo, 29 para o grau 1 de touro. Uma movimentação muito pequena, mas que pode ser feito com um amuleto e que trouxe muitas benesses para minha vida, me trouxe muitas coisas boas. Mudanças que eu notei assim, logo na primeira, na segunda vez usando, na segunda semana usando. E é algo que você carrega com você, como se fosse um colar, um anel ou um saquinho, geralmente. E nessas situações assim internas dá para se fazer. Ou situações externas. Você pode fazer um amuleto, tanto como o Depati estava explicando, que você captura um momento muito bom no céu, que seria uma Vênus em touro na lua crescente, foi? Tava na crescente ainda. Na lua crescente, é um ótimo aspecto. Principalmente quando você usa isso para trabalhar para coisas específicas. Ou você se protege de certos aspectos. Você pode fazer amuletos para se proteger contra uma movimentação retrógrada de um planeta no céu, que quando você vê o seu mapa, quando você analisa com uma pessoa experiente, um astrólogo, você vê que, por exemplo, isso pode trazer certos desastres para sua vida. Eu vou dar um exemplo. Num mapa em que Marte está, sei lá, na casa 8, certo? Num signo de água. Quando Marte entrou em retrógrado, tinha muito risco de acidente. E muito, muito risco de acidente. E a pessoa não se protegeu. Havia sido avisada para ela pela análise. Não foi tipo, você vai acontecer, mas tipo assim, tem a chance disso acontecer. E ela estava ciente desse aspecto. Marte entrou em retrógrado e logo nos primeiros dias ela sofreu um acidente muito feio com água fervendo. E foi por causa desse aspecto astrológico no mapa dela. Às vezes nada ocorre. Às vezes pode ocorrer assim, bem no pé da letra. Ou pode ser alguma coisa que vai ocorrer durante toda a retrogradação de Marte. Tipo assim, como esses acidentes que dão. Então, amuletos são muito bons para essas situações também. E aqui a gente vai falar sobre essa parte agora da orientação, né? Como descobrir? Como saber se alguma coisa pode te ajudar, se alguma coisa pode te afetar, se alguma coisa pode ser bom assim na astrologia? Bom, você consulta com um astrólogo. Você pode sim explorar pela sua parte individual de estudo. Me interessei, vou fazer. Muito bem, você pode estudar, mas tem muitos astrólogos, por exemplo, como a Hepátia, que faz da profissão dela esse estudo de observar os mapas das pessoas. Para a gente entender, tem cada quadratura, cada posição
do mapa astral que poderia ter, planetas se conectando, planetas entrando em quadraturas, em trígonos, todas elas são individuais e únicas. Diga, Paty. Nessa parte também é interessante o seguinte: na astrologia masolênica, a gente vai ter trabalhos com regentes do ascendente, regente da natividade. A astrologia árabe também vai ter coisas bem parecidas com isso. E a gente pode chegar a conclusões boas de energias que você pode usar. Né? Então, eu vou dar um exemplo do meu cliente mais recente. Ele queria saber quais energias seriam mais interessantes para ele trabalhar e quais não seriam dentro da magia. Falando não só de elementos, não só de planetas, mas também de tudo no geral. Cheguei à conclusão que Júpiter era muito bom, mas ao mesmo tempo era muito ruim, porque apesar de ele estar em máxima dignidade, ele estava numa localização não interessante e expandindo coisas não tão interessantes. Então, como é que se chega a esse cruzamento de dados, né? E quando você aplica eles, você consegue compreender, tá? Tal planeta será melhor para mim ou ele vai ser pior a longo prazo. Na, na magia em geral, né, não adianta se você vai fazer algumas operações, pode notar que você tem afinidades e desafinidades. E é incrível como tudo sempre vai convergindo o que está no seu mapa. O que está em excesso e o que está em falta. Quando você faz algumas invocações, até em invocações, a diferença de o manejo. Outro exemplo, uma pessoa que ela é muito colérica, o temperamento dela é colérico, ela está com os planetas de fogo ali bem proeminente no mapa. Se ela fizer um trabalho que esteja voltado a esse excesso, ela vai ficar com esse excesso impregnado. Isso não vai ser interessante, porque geralmente vai dar o que a gente chama de choque de retorno. Ela pode ficar mais violenta. Sofrer violência eu acho difícil nesse caso, mas causar a violência. E aí não sabe por quê. Ah, foi porque o espírito tal é ruim. Não é necessariamente porque é o espírito tal. Às vezes essas respostas estão dentro da gente. Exatamente. Algumas considerações finais que você quer fazer, Paty? Acredito que a gente conseguiu falar, né? O tempo é curto, mas eu acho que deu. Eu sinto. Sobre um resumão, né? A gente deu um resumão sobre a história da astrologia, da onde ela surgiu, astronomia, astrologia, no que você pode usar, astrologia védica, astrologia tradicional, astrologia moderna, amuletos mágicos. A gente tem outras coisas também que dá para se fazer com a astrologia, tanto moderna quanto tradicional. A gente pode fazer leituras do seu mapa astral, que como você se entende no mundo, coisas da sua vida, coisas do seu futuro. As famosas sinastrias, né, entre você e outra pessoa, dá para ser vista também. Dá para fazer leituras, por exemplo, leituras médicas, a parte que você fez, que você estava me contando. Elas não podem ser necessariamente chamadas de médica. Sim, essa daí é a parte sua. Não, médicas, assim, não é exatamente isso. Existe, claro, a astrologia médica, né, que é a regência dos astros e signos no corpo, mas são as remediações astrológicas que eu gosto de trabalhar, que é caráter totalmente esotérico também. De, por exemplo, voltando ao Marte, da pessoa que ali não está bem dignificada, a gente faria um tratamento de inuóficos, ou usar cor, comer comidas para gerar simpatia do planeta e não ter grandes problemas, né, futuros. E aí também é interessante falar que
nem todo talismã vai servir para fazer essa remediação. Porque há a questão dos planetas que são naturalmente benéficos e planetas que são naturalmente maléficos e planetas que são muito mais benéficos a você e muito mais maléficos a você. É por isso que chega a ser um pouco complicado fazer a aplicação. Por exemplo, um maléfico ele vai ser sempre maléfico, e não importa onde ele esteja. Ele sempre vai tender a gerar um problema. Então, imagine se ele estiver nas piores condições. Nem sempre eu vou conseguir resolver isso somente com um amuleto. Na verdade, eu posso piorar a situação. Eu já vi acontecendo. Já vi pessoas que começam a exacerbar ainda mais os vícios dela. Uma visão mais aristotélica, assim. Uhum. Ao invés de conter aquilo ali, a pessoa não contém, ela vai piorando. Certo, gente. Essa foi uma mini palestra em formato de aula, palestra, assim, com um convidado, que é a Paty, e a gente está explicando um pouco sobre astrologia. Agora que a gente vai encerrar a parte da apresentação, né? Porque meu celular já está riando, já está com 2% de bateria. Então eu vou encerrar aqui, considerações finais, daí a gente já pode ir para as perguntas, falar com o Gigim, trazer ele para cá, mais alguma coisa? Então, certinho. Bom, gente, essa foi a parte da palestra sobre astrologia para iniciantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas que vocês tenham, coisas que vocês querem perguntar, coisas que vocês querem falar, agora é a hora. Usem o chat, conversem com a gente que a gente vai estar aqui respondendo para vocês. Um beijo, gente. Olá!
Testando o som. Bom, galera, muito obrigado a todos que participaram, que assistiram à palestra da Lírio, certo? Com a convidada dela, Hipátia, certo? Eu nunca vou conseguir falar direito esse nome. Mas lembrando que ainda não acabou, agora a gente vai responder as perguntas das pessoas, inclusive as minhas perguntas e as perguntas do Eren, certo? Então, em 9:05, ou seja, daqui a 2 minutinhos, vamos começar a fazer perguntas e elas vão responder ao vivo pra gente, porque quem sabe faz na hora, né? Então, se preparem e já podem mandar as perguntas que eu vou lendo, porque infelizmente elas não estão podendo ler o chat do YouTube. Então ela tá botando o celular dela para carregar. Então mandem as perguntas aqui no chat, tanto Eren quanto todo mundo que já participou. E eu vou transcrever para elas e aí elas vão respondendo, certo? Conforme vocês forem perguntando. A gente tem pelo menos mais 1 hora, mais ou menos, para fazer isso. Então, perguntem o que vocês quiserem, certo? Tanto para elas, e se tiverem algumas dúvidas que eu vi ali sobre magia caótica, né? Se quiserem perguntar para o Eren também pode participar e responder, certo? Então, já a gente começa. De novo, testando o som para ver se o áudio está saindo no YouTube. Pronto, beleza. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero dar os parabéns a vocês. A palestra foi maravilhosa. Gostei bastante e realmente percebo que 1 hora é muito pouco, mas é uma introdução, certo? E para uma introdução foi maravilhosa. E provavelmente vocês vão voltar aqui. Então, primeira coisa que eu queria falar é o que foi citado sobre a questão de astrologia e astronomia. Se não me engano, em algum momento foi dito que basicamente a astronomia foi o começo, aí depois virou astrologia, mas no final, se você realmente estudar ao fundo, é tudo a mesma coisa, certo? Então, assim, vocês acreditam que deveria se mudar ou simplesmente unificar o estudo de astronomia com astrologia numa coisa só? Tipo, olha só, não, eu sou astrólogo e astrônomo, tirando, obviamente, a banalização que a astrologia sofreu durante o tempo. Vocês acham que o astrólogo deveria estudar astronomia e o astrônomo deveria estudar astronomia? E isso seria melhor, no caso, para a área de vocês?
Peraí, desculpa. Só um segundo que o som deu ruim, entendeu? Você poderia começar a explicação de novo, por favor? Desculpa aí, foi falha nossa aqui. Mas você poderia começar a explicação do começo, porque eu acredito que eles ouviram meu microfone, mas eles não ouviram você falando. Então, por favor, desculpa, mas você poderia começar a explicação do começo? Então, eu não acho que para um astrônomo faria grandes diferenças na ciência dele, porque ela está mais preocupada com a matemática. Provavelmente ajudaria na questão da lógica dos cálculos, né? E talvez identificar novas maneiras ou ampliar aquilo ali de forma melhor. Mas não faria grande diferença nessa área que está preocupada com os astros por si só, a posição deles. E se for falar da diferença mais básica é isso. Porém, para um astrólogo, ele precisa necessariamente olhar o céu que ele está enxergando, porque ele trabalha com analogia. Então, se o que está em cima é como está embaixo, como é que eu não sei o que é que está em cima? Não adianta só trabalhar a representação bidimensional. Você consegue compreender muito melhor o que você está impregnando ali, decifrando, quando você compreende de fato o que é que está ali. É por isso que é interessante saber também a trigonometria, a simetria aplicada. Porque é exatamente o que acontece em cima, acontece aqui, no papel que eu estou vendo, quando eu estou interpretando. Faz muita diferença. Mas para um astrônomo, eu particularmente não consigo ver grandes diferenças, a não ser a nível de repertório mesmo. Só complementando a Hipátia falando mais do que ela disse, eu também não vejo isso sendo aplicável, cabível, porque os dois podem ter começado, astrologia e astronomia podem ter começado juntas, ter a mesma origem, porque antigamente um astrônomo era um astrólogo, o astrólogo era um astrônomo. Só que hoje em dia, para onde as carruagens foram, né, essa separação que deu, tanto pela questão do cristianismo, tanto por outras questões externas, do desenvolvimento da prática, da ciência e tal, os dois acabam tratando da mesma coisa, só que de maneiras diferentes. A astrologia tem muitos os signos, não signos astrológicos, mas sim as imagens, os ícones, alegorias, essa parte do mundo das ideias, como a gente pode falar assim. Enquanto a astronomia já foi para outro caminho. A gente fala sobre os astros, mas a gente fala de maneiras diferentes, digamos assim. Beleza, eu vou trazer aqui agora a pergunta do Rafael Ferreira, certo? Na verdade, ele trouxe duas perguntas. Nascer com um cometa no céu tem alguma influência? E a segunda pergunta. Nascer no dia 6/6, numa sexta-feira, fortaleceria a Vênus? Sinto que não há um aspecto forte meu. Eu falo ou você fala, Paty? Você começa. Tá. Sobre cometas. Os cometas é uma maneira de se analisar o mapa natal da pessoa, porque os cometas estão ali. Só que tudo que vai depender vai ser da leitura que se faz. Um cometa que é muito famoso é o cometa Juno, que diz que pela deusa, né, romana, seria o cometa que, dependendo de onde estivesse, da maneira que estivesse, signo, casa, iria indicar o seu parceiro, iria indicar a pessoa que você iria ter essa relação de laço, casamento, principalmente por causa da Juno. Então você consegue ver, por exemplo,
eu vou dar uma coisa bem simplista, tá? O seu par perfeito, o seu par, assim, que seria melhor para você. Mas isso, assim, é uma maneira bem simplista de se falar e de se analisar. Paty, pode seguir. Eu só iria complementar que asteroides e cometas, eles fazem com certeza parte da interpretação de uma astrologia moderna, mas bem recente, mais recente. Eu não uso, não vejo sentido na minha prática. E voltando na verdade, avançando à próxima pergunta, se for falar de números, a gente não está falando necessariamente de astrologia, a gente está falando de numerologia. Só que depende também de qual numerologia a gente vai falar, né? Porque se for para fazer o cálculo, teria que ver qual vai ser o resultado desses números que estão aí. Então não dá para ver com a astrologia se a sua Vênus está boa ou não. Teria que realmente olhar a foto do seu céu e dar esse diagnóstico. Ótimo. Bom, então vamos para a pergunta de Ars Arcanum. A astrologia também pode ser usada na resolução de traumas? Bom, assim, é um pouco. Não é que é polêmico, é que a astrologia ela pode vir ser uma atividade terapêutica, mas ela não é terapêutica, certo? Se a gente for buscar a etimologia das palavras e a aplicação, a gente consegue, mas não por um viés da terapia, da terapia em si. Não porque a astrologia é terapêutica, mas porque ela pode vir a ser terapêutica dependendo da aplicabilidade. Mas eu não, assim, ela pode ajudar, mas eu jamais vai dizer que resolve. Não pode, né, bater esse martelo. Lírio, quer botar alguma coisa? Meu microfone estava mutado. E eu falando aqui, peraí. Relaxa, a primeira vez é complicado. Tranquilo. Eu vou dar um exemplo, assim, na linha dessa pergunta, mas não para essa pergunta específica, tá? O que dá para se fazer, que eu imagino, seria uma horária. Uma horária, o que é uma horária? Você faz uma abertura de mapa, digamos assim, do céu na hora em que certo evento aconteceu. Obviamente é um pouco complicado assim quando é uma coisa assim que você não se lembra direito, quando é uma situação muito passada, você, porra, acho que aconteceu em tal mês, mas dia, hora. E eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, teve uma cliente que chegou e ela estava com uma questão que um membro da família que há muito tempo não se falava com ela, do nada, depois de assim, anos, veio falar com ela. Isso deixou ela muito confusa, deixou ela muito mal. Então ela queria saber assim o porquê. O que a pessoa queria. E isso também entra assim um pouco na prática do oraculismo, né? Que a gente pegou. Diga, né, Paty? Não, você termina e depois eu complemento. Ah, tá bom, desculpa. A gente pegou na parte, a gente abriu uma horária e a gente viu que pela influência dos astros, pegando também o mapa desse membro da família dela, pegando o mapa dela, deu para se entender que no final das contas a pessoa só estava com terceiras e quartas e quintas intenções e realmente se comprovou. Daí, porque tinha uma história muito mal resolvida, que não era resolvida, e no final era só mais do mesmo, era só um repeat de coisas do passado, coisas ruins, e que dessa vez ela falou, pô, não vou cair nessa, e realmente deu tudo bem. Então, dá para se fazer isso tanto para situações complicadas no futuro, coisas que estão acontecendo, até com coisas no passado, mas situação. Tá com. Desculpa, mas assim, em resumo, a situação dá para se ver para uma horária, mas que se trate como terapia, não posso afirmar isso. O que eu esqueci de falar
é que a gente consegue rastrear algumas origens no mapa astral natal da pessoa. Por exemplo, tendência, né? Ah, tenho tendência a ser depressivo? Tenho. Só que essa tendência ela vai aparecer de N maneiras dentro de um mapa. Então vai mudar de pessoa A para pessoa B. E é por isso que as remediações elas mudam. Mas é possível rastrear, porque, né? Aquela configuração ali astrológica, ela traz em você aquele problema. Dá para rastrear maneiras de começar a resolver. Mas é por isso que eu falei que a astrologia ela pode vir a ser terapêutica. Mas ela não é um instrumento, ela não é em si uma terapia. Tem gente que vende, mas não está Tem gente que correto vende, esse é um vender problema. deste método. Né? Já vi pessoas falando que na verdade não era bem a terapia que eles estavam vendendo. Que aí o que é que eles vendem em geral? Floral, cromoterapia. E aí, só que você não está vendendo a astrologia em si, você está vendendo outra coisa. Eles Não que é estão errado. vendendo esoterismo, eles não estão E não que, vendendo astrologia, estão vendendo esoterismo no geral, né? e não que esteja errado. É. Mas é só para dizer que, de fato, a astrologia ela pode vir a ser terapêutica pelo resultado que a gente, pelos diagnósticos que a gente dá ali. Mas não que ela em si seja, porque ela não muda. Porque você saber que seu Marte está não sei onde não vai para sua vida. O que muda Boa. são as ações. Ó, vamos para a próxima. Felipe Sene. Ele me pergunta: é o mesmo céu? Porque tem a questão do serpentário, por exemplo. O céu não mudou? Eu entendi quando você perguntou isso. E eu não estava falando necessariamente sobre isso, né? Você sabe que pela pressão do equinócio vai ter uma mudança assim no céu, que é por isso que muda de era. A astrologia védica ela trata disso. E é por isso que o trópico, o sideral, a tropical e a sideral tem uma diferença nesse zodíaco. Né? Quando o sideral ele é baseado na posição do signo em relação à estrela fixa. O que dizem que é o 13º signo, que é impossível disso acontecer, ele sempre existiu ali. Só que ele aparece devido a algumas movimentações. Só que ele não muda. Ele ele não vai mudar nunca a interpretação que eu estou tirando. Mas continua sendo o mesmo céu, sim. Porque eu estava falando da outra questão, do estudo da astronomia com a astrologia. Mas é essa pressão, mudança de eixo, que no nosso zodíaco tropical a gente não trabalha. Sempre começa, a gente começa baseado na posição do signo em relação à entrada dele no equinócio. É por isso que tem essa mudança até de quando é teu signo em outro, na Védica e no nosso aqui ocidental. Mas o céu continua sendo o mesmo. Os signos eles continuam sendo o mesmo. Eles vão aparecer ali por causa dessa pressão, dessa mudança. Mas eles não vão interferir em mudança, porque essa estrela, ela sempre existiu. Lírio, quer citar mais alguma coisa? Essa parte eu acho que a Hipátia cobriu bem, Não, né? Apenas. total. Até porque Serpentário é um cavaleiro do zodíaco que as pessoas queriam muito ver, entendeu? Então acho que é por isso que o Serpentário ficou tão famoso, né? Mas vamos lá então para a próxima. Rafael Ferreira, o conceito de eras astrológicas é parte da astrologia tradicional? Sim, eles surgem com o ensino médio. Eles eram grandes conhecedores disso. Eu acho que eu falei lá no início. Que a gente tinha esse calendário, né? Então, sim, dentro disso. Lírio, quer adicionar alguma coisa? Que ele tem até o caráter messiânico.
Na verdade, se a gente puxar, ele vai falar de era tal, vem tal coisa, era. Quando eu E- penso em Era, eu penso em Aion, aí já são, porra, mil e Justo, caralhada de anos. justo. Mano, eu não tô aqui pra ver esses mil e caralhada de anos passarem, sacou? É porque, como eu falei lá no início, o caráter da astrologia mundano mesmo, era o mundo. Era, como era de sacerdote, também eles estavam ali querendo prever quando é que o mundo iria, quando é que iria o próximo Messias, talvez, o próximo Buda, coisas assim. Sim, eles têm como base, né, vários calendários, obviamente, né, e que ditam que cada calendário é de determinado, vamos botar signo, vamos botar assim, e aí de acordo com o culto que você segue, é de determinado deus, e aí por conta disso, acho que o Aion passado seria o de peixe, e aí seria o de Cristo, e o próximo seria, acho que, não sei, acho que de Capricórnio, não faço ideia. E aí por conta disso, estaríamos exatamente agora que estamos estudando, estaríamos no período de mudança. Mas isso daí já é papo para uma outra live. E eu queria trazer uma pergunta, né? Porque a galera sabe que o meu bagulho é demonologia, Goethe. Eu citei Goethe lá no começo. E eu queria perguntar para vocês, porque, por exemplo, a Goethe ela se popularizou muito, certo? E ela se vulgarizou também muito. E quando eles citam, principalmente no Teurgia Goetia, eles citam não só o metal de determinado demônio, ou espírito, como eles chamam, mas até a carta de baralho dele. E eles citam os planetas relacionados a determinados demônios. Na astrologia, existe alguma ligação entre demonologia e os astros que vocês conheçam e que possa Total. dizer, olha só, determinado demônio é de determinado planeta por causa disso e disso e disso? Não só disso, mas como mais profundo que isso. Olha só, Manda bala, mulher, vou adorar. eu imaginei que você estaria do S, e se a gente olhar os papiros gregos mágicos, a gente vai ter uma. E também no Picatrix a gente vai ter uma divisão de 33, 36 daimons, ou pneumons, são espíritos, que quando a gente vai puxando as raízes, vai trazendo para cá, eles estão também dentro da OS. Só que é muito extenso para te explicar aqui em pouco tempo. Então, Mas, mas, claramente vamos ter que fazer outra live, né? mas Sim, vamos ter que fazer outra live aqui com a Nossa, nossa agora querida imagina Tati. que live incrível que seria, tipo, uma live sobre Gigim, demonologia e vocês duas astrologia, cara. a Eu vou, gente tem essa divisão aí, seria bem interessante. eu vou E falar vai lá. rapidamente sobre esse caso aqui de demônios, daimons e afins. Eu vou dar dois exemplos. A gente tem na astrologia um aspecto que a gente chama que é um aspecto maléfico, que é Algol, certo? Geralmente, aonde se posiciona é onde te afeta, tá? A Algol, ela é relacionada com o mito da Medusa, tá? Então, é uma estrela que traz certos malefícios, traz certos problemas para sua vida. Por exemplo, uma Algol na 11 traz problemas com o seu círculo social, traz problemas com você e o mundo. Assim como a Algol em outras, a 11 é a casa, tá? Assim como, tem 12 casas, assim como outras casas, traz outros aspectos. E você descobre como você interage com o mundo, como o mundo interage com você, baseando-se em olhando essas coisas dentro do mapa, dentro do seu mapa. Então, o exemplo que a gente tem é Algol, que é a Medusa, que muitas pessoas falam assim que esse aspecto da, da gárgula que ela era, e que esses efeitos negativos que ela traz, mas eu tenho uma outra visão que é esse Perseu, certo? E
Agora, sobre os Daimons, uma passada bem rápida, porque é uma coisa muito complexa. Aham. Tu falou da Medusa, eu já lembrei da mitologia grega inteira. E Sim, das é daí que se górgonas. baseia. E de tanta coisa que dá pra falar que, nossa. Nossa, dá pra discorrer durante horas. Exato. Um aspecto dos Daimons é que sim, eles já foram organizados isso. Eu vou dar um exemplo. Se a gente for seguir os 72 Daimons, Baal, ele é o sol do sol, certo? Então ele começa no início da roda dos signos. Ele é o primeiro decanato de Áries. Vassago, que é o... Pera, Vassago é o segundo, terceiro? Não. Agares é o segundo? Agares é o segundo e ele é o segundo decanato. Paty, me corrige se eu estiver errado, porque eu tô tirando do Ele é o cabeça. segundo mesmo. Relaxa, relaxa. Você tá tirando do bolso, não tem problema. O Agares é o segundo, o terceiro é Todos de Áries. Então, eles trazem esses aspectos dos signos. Então, assim, dá para se envolver a astrologia com daimons também. E daí você fala assim, qual que é a utilidade? A partir do momento que você entende qual que é tipo assim, essa parte dos decanatos com os daimons, você consegue entender um pouco tanto da essência ou como tratar com eles. Tanto até mesmo com os tipos de oferendas que você faz. Faz sentido. E também dá para identificar qualquer influência, seja ela benéfica ou maléfica, e tendendo à natureza. Então, sim, eu consigo identificar de onde é que vem. A Vamos lá. referência. Falando. Aí, claramente, como eu disse, claramente vai ter que rolar obrigatoriamente uma outra live ou pelo menos um podcast, né, só sobre demônio e astrologia. Vai ser ótimo. A gente marca. E tanto é só um último adendo sobre o assunto assim. A astrologia veio antes dos daimons. Os daimons encaixam ali porque a gente fez encaixar. Tanto é que o que se diz dessa ordem, assim, dos 72, por que foi essa ordem? Foi por causa desses aspectos astrológicos. Pois é, mas aí também a gente entra em anjos. E anjos também têm ligações astrológicas. Aí vamos lá, os anjos vieram antes ou depois da astrologia? Depois, Então falaremos disso na próxima live. E vamos para mais uma pergunta. Ares Arcano. Eu nasci numa quarta-feira, no mês de junho, com N, mas sou meio travado em comunicação. Mesmo a regência estando ao meu favor, fazer um amuleto com as configurações astrológicas certas me ajudaria? primeiro teria que fazer uma carta natal da pessoa. Teria que ver, porque são vários planetas, são vários signos e as combinações variam. Então teria que ver como ele está aspectado no mapa dele, o que se está acontecendo no mapa dele, para ver qual o melhor amuleto astrológico se fazer. Mas daria sempre fazer. Convidada, tem alguma coisa a colocar sobre isso? Eu só iria comentar mesmo que não adianta exatamente ter o Sol, porque se ele falou que tá em junho, provavelmente é Gêmeos, né? E ok, Mercúrio realmente é domicílio. Só que existe N fatores para olhar, por isso que não dá para dizer se daria ou não, porque ou seria algo de conter a energia do Mercúrio, ou de expandir, entende? Então, de fato, a observação. É como acho que a gente tá falando o tempo inteiro, primeiro tem que olhar, né? Pra depois dar uma resposta. Boa. Precisa de uma análise melhor, né? Só uma pergunta simples assim não vai trazer uma resposta complexa. É porque não quer dizer que o Mercúrio dele esteja em domicílio. E ele pode estar em domicílio e não pode estar bom, ele pode estar combusto. Pode Mas estar se o Asa, quando tiver interesse, a Epate aqui, ela faz esse serviço. E eu também nós fazemos esse serviço. E Ela tanto pela todos os links astrologia. estarão na descrição para que Sim, todos entrem em contato com vocês, não só pela Império, mas também nesse vídeo que vai ficar aberto para todo mundo ver. E aí eles entram em contato com vocês. E aí vocês vão mandar bem pra caralho, porque vocês estão mandando muito bem hoje. muito obrigada. A expertise da Epate é a astrologia tradicional. Eu tenho um grande respeito por ela, por essa prática, porque a astrologia tradicional
é uma coisa que exige estudo, que exige dedicação, e eu sou mais para a prática da moderna. E dá para se fazer uma carta natal pelas duas, com coisas que se complementam, diferentes do outro, mas sempre vão ser as melhores coisas para a pessoa que está procurando esses serviços. Bom, eu tenho uma pergunta que eu provavelmente vou perguntar de forma errada, porque eu não lembro direito o termo. Mas eu tava estudando, principalmente quando se fala de magia enoquiana, de evocação de anjo. Eles falam de, acho que é mansão astronômica, alguma coisa assim. Ou é mansão Eu sei que tem a ver com os astros e tem mansão no nome. Será que é lunar? Eu sei que tem mansão no nome, saca? Como vocês citaram casas, aí tinha Mansão mansão. lunar mesmo, Acho que é deve ser. mansão lunar, eu acho que é isso mesmo, sacou? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre o que é a mansão lunar? Porque, tipo, eu vi que tinham tabelas sobre elas, mas o que significa pra vocês essas mansões lunares? Bom, é um assunto também muito complexo de você tratar, É, eu mas li e foi tão complicado. eu vou te passar aqui, pronto, existe diferença entre começar elas, porque na verdade o Sol não faz o movimento pelos 12 signos, certo? Uhum. Por um ano, não é isso? Cada... O Sol ele fica ali 30 dias, mais ou menos, em um signo. A Lua ela faz essa volta inteira em 28 dias. Então a Lua ela tá em constante mudança. E aí a gente tem pessoas que vão começar a mansão lunar lineares a partir da estrela fixa, ou a partir da estrela fixa, tipo, da constelação, ou em relação com a estrela fixa, ou em relação a onde o Sol começa. Mas, em tese, tendo essas mudanças, e como elas começam, elas vão falar sobre as moradas da Lua durante esses dias, que é o ciclo que a Lua faz nesse mês. E essas Então, moradas seriam as mansões lunares, no caso. isso, que Hum. o melhor seriam Agora eu tenho que realmente. entender qual é a ligação entre os anjos com elas, né? Tem que entender um pouco mais do que eu. É, eu tenho que dar uma lida lá no canal. Eu tenho um cara que pode me ajudar com isso, sacou? Mas beleza, eu não vou muito longe nisso, porque isso daí já é um assunto meio complicado e muito avançado para uma palestra inicial. Vamos para mais uma pergunta, que inclusive vem junto com algumas outras perguntas, que foi quando a galera pediu para falar mais sobre a banalização, certo? Né? Principalmente vindo em direção à questão de horóscopo e coisas do tipo, da astrologia. E aí a Aras Arcano mandou, né, para já juntar tudo. Os signos podem ser explicados como uma junção de arquétipo com constelações, regência espiritual e cálculos precisos. E isso me traz uma coisa que eu citei, se não me engano, na penúltima ou na última aula do grupo de estudos, que algumas pessoas elas acreditam, por exemplo, que o elemento regente delas vem do signo delas, e aí às vezes elas se encontram em outro elemento, quando na verdade o signo não tem nada a ver com o elemento dela, e o comportamento dela não tem nada a ver com o que o horóscopo pop, vamos dizer assim, diria sobre como ela deveria se comportar de forma elemental ou de forma essencial. Então, tipo, a gente tem essa banalização, mas e aí? Existe mesmo essa influência do signo no comportamento, no elemento da pessoa e nas afinidades que ela tem? Ou isso é uma coisa que, tipo, quando a pessoa não tá dentro disso, ela é uma anomalia? Paty, você quer responder essa segunda e eu respondo a primeira sobre a banalização? Que daí eu destrincho. Sim. Manda bala. À vontade, Paty. Ah, tá, entendi. Vou responder a segunda, então. Tu pode repetir, por favor, só para não fugir muito? Bom, o que foi perguntado foi sobre a banalização, no caso da astrologia, e a questão dos signos. E de que uma pessoa, ela normalmente ela acredita que o elemento regente na vida dela seria baseado no signo dela. Por exemplo, um cara Signo de solar, né? Sagitário. Isso?
Tipo, o cara de Sagitário, ele seria do elemento fogo, entendeu? O Pronto. cara de Escorpião seria de elemento água. Só que aí, durante a vida dele, ele percebe que ele não tem aquele elemento, no caso, regendo a vida dele, e ele não se comporta nem um pouco como o que eu disse, o horóscopo pop, vamos botar assim, diria. Por exemplo, um cara de Escorpião, ele tem que ser sexy, tem que ser traidor, ele tem que ser maléfico. Aí o cara olha e fala, pô, mas eu não tenho nada a ver com isso, será que eu nasci no dia errado? Justo. E isso é uma anomalia que acontece, ou na verdade, realmente, o signo em si, o dia que o cara nasceu, realmente rege, no caso, elementos da vida dele pro resto da vida, ou não? O sol, ele sempre vai reger o teu espírito. Ele é o teu sopro divino. Isso é fato. Mas isso não quer dizer que porque eu nasci naquele signo, que tem um elemento tal, ele vai ser o que está em excesso na minha vida. Porque normalmente a gente fala de excessos ou de faltas. Não adianta somente eu pegar uma pessoa que nasceu com um sol em leão e achar que o maior elemento dela será fogo, que ela sempre será vaidosa em relação à aparência, porque não é assim. O que é feito é que a gente calcula, é de fato cálculo. Você pega ali onde é que está tal planeta, ele está em qual termo, ele está em qual decanato, ele está em qual face, ele está em que aspecto, ele está em algum ângulo, e aí a gente vai tabelando o que é que tem mais ou menos peso, e a gente consegue chegar em predominância de elementos e predominância de temperamento também. Os temperamentos são basicamente junções de qualidades que vão ali se traduzir também na maneira como a pessoa é. Eu falei bastante disso até nas minhas primeiras postagens, porque é bem interessante falar. Muita gente acha que meu sol é em câncer, então eu sou fleumático, que não é verdade, porque importa muito mais outros posicionamentos dentro do mapa. É por isso que existe a profissão astrônomo, né? Não é qualquer um que faz. Isso vai bater na primeira pergunta, banalização. Porque não é tão simples. Se fosse tão simples, não existiria tanto cálculo, tanto erro, assim, não sei dito. É algo complexo, eu diria assim. Sobre a questão da banalização. Bom, vamos lá. Banalização. Ligue já, ligue já. Liguem já, né? Vamos lá. Sobre isso. Como a gente acabou discorrendo sobre toda a história, você já tem uma base, assim, um background da coisa. Tipo assim, o que é astrologia? Da onde veio? Por que veio? E ver que isso, tipo assim, era uma prática que fazia muita parte da nossa história, em várias culturas, até mesmo várias religiões. Foi o cristianismo que quis ser diferente e não quis fazer parte do bonde, sabe? Eles que quiseram ser diferentes e tirar a bola de todo mundo. Só que o que acontece? Eu acho que foi lá pelos anos... A gente bota na legenda. A gente bota na legenda. Bota na legenda. Lá pelos anos 1900 e Woodstock, certo? A espiritualidade acabou saindo dessa coisa que era muito niche, sabe? Eram umas coisas muito de coisas fechadas, grupos fechados, gente que tinha interesse, não cruzava com a pessoa tradicional média, o famoso trabalhador das 9 até as 5 CLT. E quando deu 1900 Woodstock, essas coisas começaram a ficar muito mais em evidência, tanto pelo quesito social da época, as coisas que estavam acontecendo no mundo. Começou-se um período assim de início de globalização, a TV, a mídia. Então, isso assim foi se trazendo muito, e esses aspectos da espiritualidade, do misticismo. E a astrologia acabou sendo uma das primeiras, assim, dentro dessas trincheiras. Porque, afinal de contas, todo mundo nasce debaixo do mesmo céu.
todo mundo nasce debaixo desse mesmo manto astrológico que a gente conhece. E, em tese, todo mundo faz parte disso. Então começou-se uma curiosidade, começou-se um interesse, começou-se assim, pessoas explorando essas áreas. Só que conforme os anos passaram, juntamente com a globalização da coisa, começou quase um sucateamento, um barateamento da prática. As nuances, a poesia, o estudo foi ficando cada vez mais e mais ralo, porque se precisava de rapidez, se precisava de coisas para agora, na hora. E eu aprendi astrologia muito cedo. Eu vim de uma família muito religiosa, tá? Evangélicos fervorosos, só que a minha avó antes, ela era astróloga. Então ela ainda era evangélica, mas ela também ainda fazia astrologia. Porque a hipocrisia come solta. Então ela sempre me falava dos astros, ela sempre me falava da astrologia. E ela era de uma época que se fazia esses mapas, esses cálculos, tudo na mão. E hoje a gente consegue gerar um mapa na internet, sim, por menos de o quê? 1 minuto. Só que o que não se tem na internet é a individualidade da leitura. Como a gente estava falando que teve uma pergunta assim, eu nasci no dia tal, no mês tal, mas as minhas, tipo assim, essas influências e tudo mais são muito individuais. E é como se a pessoa, com os conhecimentos que tem, vai fazendo as comparações. Um computador só pode ir tão longe. Inclusive, Paty, se você quiser falar sobre aquela conversa que a gente estava tendo do ChatGPT, fica à vontade, viu? Porque daí você vai ter microfone aberto e ampla propriedade para falar. Mas a banalização, tanto é tipo do Ligue Já, João Bidu, que é essa coisa João fácil. Bidu, nossa, são clássicos. Tipo Já assim, essa morreu? coisa fácil. Não faço ideia. Não sei se ele lançou o almanac desse ano. E o que acontece? Faz um fast food da astrologia, assim como várias outras práticas. Yoga. Goethe. Tá começando. Começando? Já faz uns 10 anos que estão banalizando Goethe. Lembra? Mas Goethe é agora... mental. Ai, Goethe é mental. Tá bom. Goethe é mental. Goethe é sem triângulo, famoso. Goethe é na Mas sua cabeça. E por aí vai. sim. Tudo faz parte dentro de você. E a gente sabe que não funciona assim. Mas, tipo assim, tudo vai passar por esse aspecto. Uma hora ou outra, quando vira mainstream, quando vai pro público, o negócio passa um fast food. E, infelizmente, a astrologia apareceu isso. Que é uma pessoa, por exemplo, eu vou dar o contexto de São Paulo, né? A pessoa entra no metrô e tá lá aparecendo na TVzinha que passa os anúncios, vai colocar assim, horóscopo do dia, leão. Tenha cuidado com quem você lida hoje. E coisas assim. Então, a banalização vai acontecer com tudo, com qualquer outra prática. E, infelizmente, aconteceu muito com a astrologia, ao ponto que as pessoas não sabem de onde vem a nobreza dessa prática, sabe? E a gente pode discorrer aqui por horas. A gente pode rascar lenha nisso, a gente pode falar mal, a gente pode fazer isso e aquilo, mas, em suma, é sobre isso. Depois, se você quiser pegar a parte do chat LGBT, fica à vontade. Se não quiser, a gente já termina isso aqui. Eu até traria isso, mas como isso daí dá papo pra caramba e o nosso tempo já tá acabando, eu queria fazer uma última pergunta, certo? Que Uhum. é sobre astrologia, horóscopo e mitologia. Há muito tempo atrás, né, alguém me contou algumas histórias, tipo, mitológicas mesmo, obviamente, eram mitológicas, sobre os signos em si e o comportamento deles em si. Inclusive, eu lembro que ele citava que, por exemplo, o comportamento do escorpião e que o Sagitário, no caso, era uma espécie de líder, ele pisou no escorpião porque o escorpião queria trazer, no caso, a individualidade para todos os signos, tretas e coisas do tipo. Essas mitologias, esses contos sobre os signos do horóscopo, eles realmente existem? Realmente existe algum material de leitura válido onde você procure mitologia sobre os signos em si? Ou isso daí é só viagem de astrológico louco? Não, sim. Isso é válido, existe.
esses mitos, eles acontecem, como a gente tinha falado antes, de estrelas fixas também. Só que a gente está falando de mitos do zodíaco e de estrelas. E a gente vai pegar certos padrões, assim, comportamentos e analogias e vai conseguir entender como aquilo acontece como um plano de fundo dentro de um mapa, certo? Só que há uma diferença muito grande em como você usa isso. A astrologia mais contemporânea, mais moderna, ela vai se prender muito a signos, ao zodíaco, porque ela vai colocar muito esses significados mais do que seriam o plano de fundo, digamos assim, porque o grande objeto, ele é o astro, certo? Então, o astro, quando ele está em determinado signo, ele vai ter um plano de fundo, mas ele não muda. O que a gente tem na interpretação é que ela vai dar uma delimitada, assim como as casas, elas vão ser onde acontece aquela coisa naquele plano de fundo. Mas acontece sim, de fato, a mitologia está muito ligada. São contos, né? E a gente consegue ver, por exemplo, o mito da estrela fixa de Algol é perder a cabeça. E a gente consegue ver no mapa se é um sentido mais figurado ou mais real, dependendo de como ela tá ali. De ser ou você ficar assim, meio aluado, ou de fato perder a cabeça no sentido de violência mesmo. Ou perder mesmo literalmente, assim, porque sua cabeça não cabe. Isso é muito simples de. Não é muito simples assim. E Isso é muito... perdemos a monetização do YouTube com essa frase. Vai perder a cabeça literalmente. Tem isso. Então o mito é muito importante para compreender, sim. Interessante. Lírio, tem alguma coisa a falar sobre isso? Nada a acrescentar, é isso mesmo. Então, galera, tá faltando só os nossos últimos 10 minutos, então é o minuto do jabá. Então, eu vou começar com o meu jabá. Não, na verdade não. Meninos, por favor, primeiro Lírio, depois nossa querida convidada, Hipaxia, certo? Façam jabá, deem os links de vocês, página, Facebook, YouTube e o Caramba 4, pra gente poder encerrar por hoje com essa maravilhosa live que foi um sucesso. Então, por favor, meninas, podem começar. Vou começar aqui. Como eu falei no começo, meu nome é Lírio, eu sou magista, bruxa, há mais de 8 anos. Eu faço trabalhos em várias vertentes. Eu trabalho principalmente com a linha de oraculismo, eu tiro cartas, trabalho com teologia, que é magia angelical, trabalho com Goécia, na linha da demonolatria. Tenho as minhas páginas, meu Instagram e meu Facebook, ok? Tem ali minhas tabelas de preço, minhas cartas astrológicas também estão disponíveis lá. Seu Instagram é arroba? Meu Instagram é sacerdotisa.lírio. Facebook é a mesma coisa, tem a página, eu tenho uma página da Lírio e tem uma página da sacerdotisa Lírio. Deu um problema lá do Facebook, daí eu criei duas. E eu faço parte, tá, de um braço que agora está indo para a internet do templo chamado Templo Pilar do Meio. Lá a gente trabalha com várias vertentes, mas novamente o objetivo do nosso templo é alcançando a vitória e verdade através do equilíbrio, mão direita e esquerda. Várias vertentes são trabalhadas, mas cada um no seu quadrado, sem salada mista, que é o grande pecado de várias casas hoje em dia. Lá a gente trabalha com teologia, Goécia, e a gente também dá cursos. Inclusive, a gente começou agora com um curso de Goécia para iniciantes. E no futuro a gente vai ter alguns outros cursos, por exemplo, Espelho Negro, Goécia Catiana, com a nossa querida Paty também. E o nosso Instagram e a página do Facebook é Templo Pilar do Meio, tudo junto. Esse aqui é meu jabá. Fica à vontade, Paty. Paty, essa vez. Bom, eu não tenho muitas redes sociais, não. Só vou ter, por enquanto, o Instagram, que é Hipatia, com Y, né? C, Astromagic, com C e K também. Só que eu trabalho com várias coisas, né? Eu não trabalho somente com a astrologia em si. Também leio cartas e às vezes ofereço alguns serviços magísticos. Mas tudo isso
sou mais criteriosa de começar a análise mais do início. Então, basicamente, normalmente você vai me ver vendendo mapas astrais. Você pode ir lá falar, você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho. Gosto muito de fazer trabalhos muito personalizados, né? Então, é comum eu vender uma coisa que se encaixe mais a pessoa. Então, um trabalho bem, digamos assim, um para um, sabe? Eu não tenho muita coisa padronizada, não. Então, sempre que você quiser alguma coisa, se eu resolver com a astrologia, eu sempre vou lá contar, a gente monta uma hora. Ou então, lembrando sempre que todos os links estarão aqui na descrição dessa live. Então, galera, lembrando sempre que vocês estão na Imperium Fortuna. O nosso site é imperiumfortuna.com. Vai até um barulhinho extra aqui. imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, que é a nossa rede nada social, onde vocês podem debater sobre essas coisas. Lá é uma rede de ocultistas para ocultistas. Nós temos os nossos podcasts, estamos no Facebook, YouTube, todos os outros lugares que vocês já conhecem, porque vocês já estão aqui por causa disso. Então, galera, eu gostaria de agradecer muito as nossas palestrantes de hoje, Lyrion e Hipátia. É Hipátia ou Hipátia? Bom, um dia eu vou aprender a falar direitinho, certo? E por hoje é só, galera. Muito obrigado e fortuna! Acabou a live?